Prontinho. Vamos lá. Aula de hoje, planejamento. O que seria o planejamento e qual é a importância do planejamento para dentro do operacional de um trader profissional? Eu vou buscar aqui, vamos lá, Thalita. Consegue ligar o microfone para mim, Thalita? Consigo sim. Então, vamos lá. Thalita, você que está comigo desde o dia 15 de dezembro em um projeto, me conheceu, já ouviu falar sobre gerenciamento, planejamento, já essa ladainha toda, o quanto isso é importante. Eu vou te fazer uma pergunta, seja sincera com você mesmo, comigo e com os colegas. Você tem um planejamento? Mais ou menos. Do jeito que é preciso, não. O que você tem de planejamento? Qual é o seu planejamento? Fala um pedaço dele para mim, uma parte. Está falando em questão de crescimento, de... Não, planejamento para operação. Ah, Não é gerenciamento. meu planejamento de entrar na Na corretora, operação. na Isso. operação. Ah, eu entro na operação, eu vejo... Qual é eu a sua estratégia principal? A minha estratégia principal é sequência. Tá. Quantas sequências são? Eu sigo a sequência de uma vela igual. Sempre, Sim, sempre. mas quantas sequências? O que você chama de sequência? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? O que é uma sequência para você? Uma sequência é três, acima de três. 3, 4, 5, 6. Ok. A sua entrada é uma sequência. Quando acontece a sequência, pode ser 3, 4, 5, 6. Você começa a entrar ao contrário, certo? Tem alguma confluência, alguma observação gráfica? Eu procuro uma confluência, mas Qual às vezes confluência? ou é a igrejinha, ou é sempre uma. Ou A igrejinha, no caso, para a vela, seria a sua confluência principal? não, a minha é a principal para mim, sempre encaixe perfeito. Encaixe perfeito sempre vem, geralmente vem é, antes de uma sequência. Ok. Vamos lá. Maria Clara, me diz aí o seu planejamento operacional. Qual é o seu momento do clique mediante seu gerenciamento? Então, esses dias, como eu tenho operado em 5 minutos, eu estou seguindo a última dica que você deu, né, que é esperar fazer uma correção, o gráfico está em tendência de alta, eu aguardo uma correção, vejo mais ou menos assim, está perto de alguma igrejinha, para eu começar a pegar a favor da tendência. Esse é seu planejamento? Atualmente, sim. Ok. Jair, qual é teu planejamento para juntar o seu gerenciamento com o gráfico? Primeiro, eu analiso pelo menos 3 horas de gráfico. Atualmente, eu estou pegando gráfico, pegando 5 minutos, tá, Ingrid? Com confluência. Qual Então, confluência? geralmente eu pego igrejinha, analiso quadrante e caixa perfeito. E tô com... Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei 10% da minha banca e tô operando com 3 GADs, tá? Aí eu tô até operando para agora. Então, eu tô a meia hora analisando aqui para usar meu terceiro GAD. Meu terceiro GAD significa meu soro, né? Mas então eu tô analisando bem aqui, tô tendo a Bitcoin. Então, tô operando assim. Então, eu tirei 10% da minha banca e tô operando com 3 GADs. Com confluência e com gráfico de 5 minutos. Ok. Muito bem. Iagno, me diz qual é o seu planejamento operacional. Boa noite. Boas noites. Minha estratégia de base é quadrante, minoria. E antes de analisar qualquer coisa, eu faço o máximo do zoom, verifico se está na lateralidade mais ou menos adequada, se está respeitando nas últimas horas do gráfico, né? E ao longo do tempo eu vou tentando ver confluências.
ocorrência de sequência, ocorrência de bela dieta, Ok. mas a base é o quadrante. Aí eu tento ver as confluências. Mas as principais que Qual eu é a vejo mais assertiva da confluência do quadrante, sua prioridade? com a igrejinha e sequência. Ok. Fernando Fernandes. Fernando Fernandes. Ok. Ok. Vamos para a ideia do que é um planejamento? Vamos partir para essa do planejamento? Ok? O que, professora, seria um planejamento? Todos esses planejamentos que foram ditos, ele não é o planejamento que eu ensinei. Não é exatamente isso, tá? Então, eu vou explicar o que é um planejamento e como que eu gostaria que vocês seguissem esse planejamento. Porque esse planejamento é o passo crucial para que você execute o seu gerenciamento, tá? Então, eu vou desenhar o que é um planejamento para que vocês repliquem isso na medida que vocês forem aprendendo sobre as operações, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é escolher, dentro das estratégias que eu aprendi, tá? E aí vocês, os novatos, não se preocupem, que a gente aqui está sendo o reinício, basicamente, de tudo, tá? Eu vou pegar as estratégias que eu aprendi e vou utilizar mediante a minha adaptação e vou estudar essa estratégia junto com o meu gerenciamento e a melhor forma de executar isso no gráfico, para que eu tenha melhor resultado. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui minha primeira observação, minha primeira escolha, o quadrante, a estratégia do quadrante, ok? Escolhi a estratégia do quadrante, deixa eu só aumentar assim fica melhor para vocês verem, né? Tá todo mundo vendo? Dá para ver direitinho? Sim. Dá para ver certinho, né? É importantíssimo, tá, gente? Isso aqui tem sido a maior falha de todos os alunos. Escolhi o quadrante. E aqui eu posso fazer uma observação do quadrante. 5 velas, ok? Analiso a minoria das 3 últimas velas e entro a favor dela, ok? Essa aqui é a definição da minha estratégia. Ponto. Certo? Até aqui, fiz a minha primeira escolha. Minha segunda análise. Qual é o melhor momento gráfico para que eu entre nesta estratégia? Gráficos lateralizados. Eu tenho melhores resultados dentro dessa estratégia. Tudo que eu estou escrevendo aqui são situações onde eu vou dar 100% de prioridade, tá? Na minha operação. 100% de prioridade. Isso aqui eu sou obrigada a seguir, porque é um estudo que eu tenho convicção onde eu vou ter os melhores resultados, ok? Então, primeira coisa que eu vou ver, escolhi meu quadrante, que é a minha estratégia. Vou avaliar a minoria das 3 últimas e entro a favor delas. Se das 5 velas, as 3 últimas é verde, vermelha e verde, a minoria é vermelha, então vou pegar para vermelha. Os novatos não precisam se apegar à questão da estratégia, só se apegue à questão de como fazer um planejamento, tá? Qual é o melhor momento, qual é o melhor gráfico para que eu entre nesta operação? Gráficos lateralizados. Então, eu vou abrir os gráficos que estão lateralizados para que eu execute essa operação. Qual é a minha terceira coisa obrigatória para que eu opere o quadrante? Vamos lá.
Velas grandes, eu não vou operar gráficos com velas pequenas, porque isso pode me fazer correr um risco de entrar ganhando, pegar um delay, qualquer coisa que seja aí para mim me prejudicar. Outra observação do meu planejamento, que mais eu posso fazer para tornar essa operação mais assertiva ainda? A primeira entrada, sempre pegar na vantagem, ou seja, se eu tenho que entrar para vermelha, eu vou sempre esperar a vela começar verde, a primeira entrada. Se eu for trabalhar gales, eu não vou trabalhar o gale, tá, com a vantagem, porque eu corro o risco da estratégia dar de primeira e eu não conseguir. Mas a primeira entrada eu vou dar sempre prioridade para pegar na vantagem, porque a primeira entrada eu posso correr o risco, inclusive, de não entrar. Por quê? Ela pode começar verde e terminar verde sem que me dê chance de entrar? Pode, mas é melhor eu perder entrada do que perder dinheiro. Então, vou usar a estratégia do quadrante, eu só vou clicar quando o gráfico estiver lateralizado, eu só vou entrar quando as velas estiverem grandes e também só vou pegar sempre a minha primeira entrada, eu vou pegar com vantagem, para aumentar as minhas possibilidades de ganhos. Ponto, ok? Essas aqui são minhas essências. Sem qualquer uma dessas coisas aqui, eu não vou clicar no quadrante, aconteça o que acontecer. Para mim, é base, é chave, essas situações aqui. Vamos lá, secundárias, seriam umas situações secundárias. O que eu poderia fazer em situações secundárias voltadas aí para a minha análise? Vamos lá. Confluências. O que seria confluências? Seria quando este quadrante tiver qualquer outra estratégia tá? Que seja confluente com ela. E qual vai ser a minha prioridade nas confluências? Por que eu escrevi coloquei errado aqui. Qual vai ser a minha prioridade nas confluências? Qual seria a minha confluência mais assertiva? Alguém consegue aí dos alunos? Igrejinha, compensação. A mais assertiva. Eu decido isso ou eu vou escolher isso após sentar e avaliar na frente do gráfico? Sou eu que decido ou o gráfico que decide? O gráfico vai avaliar o que está E como é que eu acontecendo. vou buscar isso, então? Avaliar o que está acontecendo no gráfico. Observando. Observando o gráfico. Eu vou observar. Eu vou observar o gráfico. E como é que eu faço isso? Através do quê? Catalogações? Catalogação. Então, isso aqui é uma coisa que eu decida? Não. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a catalogação, ok? E da minha catalogação, eu vou ver qual foi dessas estratégias que eu já tenho. Exemplo, eu já estou dando, inclusive, aqui as ideias, porque essa é o meu planejamento. Qual é o momento em que o gráfico, estando lateralizado, com velas grandes e minha primeira entrada na vantagem, qual seria a estratégia que eu não passaria aí, mediante a minha análise, olhando o gráfico, conferindo isso, porque aqui agora entra o meu estudo gráfico. Estudei, olhei, e o que seria? Minha primeira confluência.
Vela direita. Ou seja, eu tenho um gráfico onde a vela direita, ok? Me informa uma entrada igual à do meu quadrante. Quando ela é igual. Aqui é a minha primeira oportunidade. Meu gráfico está lateralizado, minhas velas estão grandes, minha primeira entrada eu vou dar sempre na vantagem e aconteceu uma vela direita. Então, neste momento, eu tenho a minha melhor confluência dentro da minha obrigação e secundárias. Por que eu digo secundárias? Porque as secundárias querem dizer o momento que eu vou clicar caso aquilo aconteça. Porque se eu for ficar esperando um quadrante com confluência de vela direita, eu vou demorar muito a fazer meu operacional. Então, eu preciso aqui ter vários tipos de oportunidades onde isso não me levaria a perder a minha operação, ok? Então, vela direita é uma secundária. Eu posso operar as primeiras, minhas obrigações. Eu não tenho como abrir mão disso para que eu entre. As secundárias são possibilidades que possam ocorrer e que eu vá utilizar para fazer a minha operação dentro do gráfico, ok? Então, minha primeira prioridade seria vela direita, né, que é uma outra estratégia confluindo. Minha segunda confluência, que tem o maior nível de assertividade junto com o quadrante, que também, se ocorrer, eu pegaria a minha operação sem culpa. Qual seria? Vocês operam tanto quadrante, ninguém fez isso no gráfico para olhar? Caixa perfeito? Não. Sanduíche? Não. Igrejinha. Igrejinha. Barra. Compensação. Compensação. Barra. Suporte e resistência na vertical, né? Tudo é a mesma coisa, ok? Ok? Eu preciso ter, preciso ter, tá? Eu preciso ter essas informações para que eu consiga entrar no gráfico e fazer a minha operação sem culpa. Então, aqui eu sei que se eu fizer essas aqui, eu não vou ter muitas dores de cabeça e também não iria para um galho muito alto. Então, a primeira opção vai ser vela direita, segunda opção, confluência com compensação, igrejinha, suporte ou suporte e resistência na vertical, que tudo isso vocês vão estar aprendendo, ok? Velas de encaixe perfeito, eu não utilizo como confluência no quadrante, é o menor nível de assertividade de confluência, porque ela pode dar no início, né? E esse início pode gerar uma sequência. Então, eu não faço confluência com a vela direita, mas eu faço com sanduíche, é a segunda mais assertiva. Como é que eu sei disso? Eu fui para os quadrantes e olhei quantas vezes aconteceu o quadrante com sanduíche e quantas vezes ele foi assertivo e quantas vezes passou aí do terceiro, quarto, quinto galho. Fui para a vela direita, peguei vários quadrantes, avaliei só quadrantes com vela direita, peguei a quantidade e olhei. Fiz com a igrejinha em compensação, peguei a quantidade e olhei. Assim eu tive as minhas respostas, que com a vela direita é muito mais assertiva, depois a compensação e a igrejinha, ou o famoso suporte e resistência na vertical, ou a confluência com a estratégia do sanduíche. Depois dessa daqui, dessas confluências, se tiver uma ou mais dessas confluências, exemplo, eu tenho um gráfico lateralizado, vela grande, a minha primeira entrada vou pegar na vantagem. E aí acontece o meu quadrante em cima de toda a base obrigatória para eu dar o meu clique, e me acontece uma vela direita fazendo uma compensação, igrejinha, um suporte de resistência na vertical, que é a mesma coisa, né?
uma dessas opções. Aconteceu essas duas opções. Neste momento, eu entendo que eu posso entrar com segurança, porque eu tenho as 3 estratégias confluindo no momento gráfico excelente, lateralizado, com velas bonitas, grandes, e ainda vou esperar uma vantagem para pegar essa operação em primeira. Então, isso seria o meu planejamento, parte do meu planejamento, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes, só para vocês entenderem, tá? Quando executar minha meta com uma entrada só, com uma entrada, quando que eu posso fazer isso? Vamos lá, isso seria calcular a minha operação, pegar o meu planejamento, meu gerenciamento, que já vai estar calculado do meu lado, né, porque eu sou obrigada a ter esse gerenciamento do lado, e aí eu vou falar o momento que eu vou calcular, entrar nessa operação para bater a meta com uma entrada só. Vamos lá, baseado no quadrante, tá? Quando o quadrante tiver, presta atenção, quando eu for entrar com a entrada só, é porque eu tenho aí aproximadamente, para uma entrada só, eu vou ter de 6 a 7 galhos, tá? Então, eu vou entrar quando o quadrante tiver uma sequência de velas grandes e medianas. A última vela for uma vela direita, quando a última vela for uma vela direita, e tiver 2 lós. Pronto, eu tenho a minha primeira definição para entrar no quadrante com uma entrada só e bater o meu galho. Observa, bater a minha meta com a entrada só. Eu não eliminei o meu principal, tá? Esse aqui é o meu principal. Mesmo que tudo isso aconteça, isso aqui é obrigatório estar acontecendo no gráfico. Então, isso aqui para mim é lei, é regra, o que está em negrito. Aqui são opcional. Aqui também é opcional, quando eu quero bater a minha meta com uma entrada só. Eu vou vir para cá. Então, quando eu estiver no gráfico, que houver uma sequência, vamos lá, definir isso aqui, ok? Quando houver uma sequência de 5 ou mais velas, tá? Não é uma sequência normal, tá, Thalitas? 3, 4, 5, não. Eu tenho que ter isso definido. Quando o quadrante tiver uma sequência de 5 ou mais velas, de velas grandes e medianas. Essas 5 velas não podem ser pequenas, tem que ser médias ou velas grandes. A última vela for uma vela direita e já tiver 2 lós do quadrante, eu vou entrar para bater a minha meta com uma entrada só, onde eu vou usar aí 6 galhos, dependendo da meta, 5 galhos. Entendeu? Para eu executar a minha meta de novo, qual seria uma outra opção para eu bater a minha meta com uma entrada só? Quando confluir com uma sequência de 5 ou mais velas, sendo alguma delas direita e formar uma igrejinha, ok? Então, quando confluir o quadrante com uma sequência de 5 ou mais velas, vindo do quadrante anterior também, né? Uma dessas velas, seja qual for uma vela direita e formar uma igrejinha. Eu não vou mais me estressar na frente do gráfico.
eu vou entrar e vou fazer a minha meta com uma única entrada e sair do mercado. Essas opções aqui, elas são dadas mediante o que eu vir dentro do gráfico, porque não é o que a professora vai dizer. Além de eu dizer, vocês precisam ser São Tomé. Vocês precisam ir lá e ver os quadrantes e vocês definirem o planejamento de vocês mediante a estratégia. O que acontecer, validar, trazer para mim, eu tenho os resultados disso, eu vou validar com vocês. Mas mais do que eu falar, é vocês aprenderem a lidar com o gráfico, ir lá, avaliar, analisar e executar a operação, conforme o que você viu. Por quê? Quando eu faço essa definição, que uma sequência de 5 ou mais velas dentro do quadrante, tá? Ou quadrante anterior dando sequência ao quadrante normal, 5 ou mais velas. Alguma delas é uma vela de eita. E formou uma igrejinha, ou uma compensação, ou uma suporte ou resistência na vertical. Eu olhei isso dentro do gráfico, eu busquei isso, quando eu vi 1, 2, 3, eu fui conferir isso no gráfico, e quando eu conferi, eu entendi que nenhuma dessas que aconteceu, essa situação, passaria do terceiro galho, por exemplo. Então, eu vi, não foi ninguém que me contou, fiz lá a avaliação nos gráficos e falei, cara, isso realmente é real, isso realmente funciona. Professora, então, eu vou para o gráfico decidindo que eu vou entrar e procurar isso aqui? Não, não é para entrar no gráfico procurando isso aqui. Você vai procurar isso aqui, que está em negrito, que é a sua obrigação, tá? Isso tudo aqui, ó, se acontecer isso, você vai pegar normalmente. Se você acontecer isso, você vai pegar normalmente. Se acontecer isso, você vai pegar normalmente, tá? Aqui você pode acrescentar, inclusive, ó, quando houver 3 ou mais lós do quadrante. Isso aqui são tudo margem do que você está olhando para o gráfico e aconteceu. Você vai acrescentando. Você vai acrescentando as informações a cada operação. Aí, suponhamos, eu estou lá lindamente e tal, fazendo a minha operação e falei que eu ia operar quando houver 3 ou mais lós do quadrante. Isso aqui para bater a meta normal com gerenciamento normal. Eu fiz isso. E, de repente, eu olhei lá no gráfico e não era o suficiente. Então, eu vou lá e corrijo o meu gerenciamento para 5 lós, porque aquela que eu vi poderia me levar a quebrar. Mais 5 lós eu teria feito. Você vai corrigindo. Isso aqui é uma coisa que você precisa ter anotado. E cada vez que acontecer uma falha em cima do que você avaliou, do que você gerenciou e planejou, você volta no teu planejamento e vai corrigindo. Isso aqui vai levar vocês à perfeição operacional. Beleza, peguei aqui para bater com uma meta só, passei um sufoco, eu vou avaliar se realmente tinha 5 velas, se realmente tinha uma vela de eita e formou a igrejinha. Formou, eu tinha aí 5 galhos, 6 galhos para bater minha meta na primeira com uma entrada só e sair do mercado. E aí, quando eu fui fazer isso aqui, nesse dia eu passei um sufoco. Eu vou lá avaliar se realmente todas as análises estavam certas, as análises estavam certas, passei um sufoco, até perdi, tá? As análises estavam certas, então eu preciso alterar isso aqui, porque se não fosse 5, se eu botar aqui a partir de 6, eu teria me dado bem, não teria passado sufoco. Então, você vem aqui, altera teu número, e isso aqui vai virando uma cartilha para vocês de alta performance. Isso aqui vai virando um planejamento para vocês de perfeição operacional mediante as análises e conteúdo que vocês forem aprendendo aqui. E eu vou fazendo isso, como bater a meta com uma entrada só, tá? Então, você vem e coloca essa observação. Esses aqui são os secundários, tá? Então, dos secundários, as ideias. Aqui você vai criando, e aí depois eu vou entrar no meu gráfico para executar isso aqui. Eu não vou pensar o que fazer com o gráfico aberto. Eu preciso ter isso extremamente definido. Cara, eu estou hoje cansado, olhei para o gráfico, ele tinha lá a confluência, a sequência com 5, 6 velas, só que nenhuma era vela de eita, mas, pô, elas estão grandes, eu vou fazer com a entrada só. Aí você saiu do seu planejamento.
Sair do planejamento, planejar, gerenciar e não executar é o que separa a criança dos adultos. É isso aqui que faz com que vocês se tornem profissionais. Essa cartilha aqui, eu vou fazer uma pergunta bem clara para vocês aqui. Vou pegar uma pessoa para Cristo. Vamos lá. Bem lógica. Simone Silva. Diga. Quanto que você pagaria por essa cartilha minha, hein? Eita. A minha é um caderno de quase 20 matérias preenchido, de todas as minhas estratégias. Os melhores momentos de clique de cada uma e as melhores formas de operar. Não tem preço. Que eu construí há 11 anos. Inclusive, as minhas estratégias foram sendo criadas porque essas histórias que eu fiz aqui falharam em algum momento. E aí eu falei, preciso corrigir. E aí fui lá, ou corrigi, ou modifiquei a estratégia, ou criei uma outra para sair daquela situação. Daí tem o vela-vela, tem o 2-2, tem o 3-3, tem o quadrante com um galho, tem o quadrante com 2, tem o quadrante com 3, pegando o seguinte, e assim foi surgindo estratégias e ideias para que eu pudesse sair daquela situação embaraçosa ou de uma situação que me levou a quebrar. Este caderno meu, que eu tenho há 11 anos e vou escrevendo, e eu não tenho digitado, acredite se quiser. Graças a Deus eu já tenho quase tudo em mente, porque quando você escreve, você decora, parece uma coisa absurda, mas se você está avaliando, estudando no gráfico, automaticamente você já está gravando dentro de si as operações, o que você está avaliando ou criando, né? Idealiza eu que criei as estratégias. Então, para mim, é mais fácil de vê-las dentro do gráfico, né? Porque eu tenho essa intimidade maior. E quando você vai estudar elas e vai escrever sobre elas, como a gente está fazendo, é que faz a total diferença e faz você gravar. Então, hoje eu preciso olhar o meu caderno? Não olho o meu caderno, porque quando eu escrevo ali, eu já sei, já decorei o que eu tenho que fazer. Assim como hoje eu opero sem marcar a linha, porque eu já consigo fazer isso no olho, né? Vocês planejando, eu tenho 11 anos de mercado, eu olho para o gráfico 16, 18 horas por dia. Quando eu não estou olhando para o gráfico, eu estou falando dele. Quando eu não estou falando dele, vocês estão me mandando foto, me fazendo pergunta. Ou seja, eu vivo essa merda o dia inteiro, né? Eu vivo isso, como isso, dia e noite sobre o gráfico. Então, quando a gente fala sobre operacional, a gente está falando de toda a organização operacional. Então, quando eu falo, vou bater a meta com uma entrada só, eu preciso saber quais são as minhas opções, eu preciso ter essa gestão do meu lado naquele dia. Então, se eu tenho a chance de fazer isso, eu não vou entrar para o gráfico sem saber esses números, porque vai que acontece isso na hora que eu estou no gráfico. Eu vou lá, bato minha meta e saio fora. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu não sei qual é o meu valor de entrada? Por isso, vocês têm fixo lá na tabela do Excel, quando vocês calculam os galhos, vocês também têm a entrada com uma meta só, que é fixa, para quando houver a oportunidade no gráfico, vocês entrarem. Eu não entro para o gráfico, como eu vejo vocês falando para mim diariamente, professor, eu agora decidi fazer mão única, eu decidi bater minha meta com entrada só, eu decidi fazer com... Você não decide nada. Quem decide é o gráfico, é o planejamento que você fez. Eu decidi bater minha meta com entrada só, aconteceu o que você avaliou, o que você planejou? Não aconteceu, então como é que você decidiu? Você não decide nada, você só executa. Executa um estudo, porque o gráfico não vai clicar sozinho para você quando as coisas acontecerem. Então, você não escolhe, hoje eu vou operar com galho, mas não. Vai, se a porra do gráfico estiver ruim, você vai ter que operar com galho, para poder ter mais chance. Eu queria mesmo operar com uma única, tá bom? Se o gráfico te deixar, o que você planejou, o que você desenhou aqui aconteceu no gráfico, para que vai ficar se expondo? Vai lá e faz com a sua mão única. Ou eu tenho tempo para esperar acontecer e mais de 100 pares de moeda. Vai acontecer? Vai, com toda absoluta certeza. Então, senta a porra da bunda na cadeira e vai avaliar, abrir a quantidade de gráfico que você quer, espelha na televisão que é maior, bota 12 gráficos lá na frente e vai olhando. Não, aconteceu, é aqui que eu vou bater minha meta e sair fora. Pronto, acabou. Mas entenderam de uma vez por todas que vocês não decidem nada, quem decide é o gráfico, você só entra para ele para executar. Executar algo que você desenhou, que você planejou mediante a estratégia que você aprendeu, mediante o que você viu já dentro do gráfico, mediante o gerenciamento que você tem. E ponto. Para bater entrada com a meta só, você precisa saber qual é a sua meta. Você precisa saber
quais são a forma que você vai entrar, qual é o valor que você vai entrar naquele dia, isso é gerenciamento. Números, gerenciamento. Forma de execução, planejamento. E estratégias é o que é a leitura do gráfico para você fazer seu planejamento para executar o seu gerenciamento dentro do gráfico, sua meta diária. É simples. Quem tem um planejamento desse? Deu para entender, Maria Clara, que o erro não está no gráfico? Sim, Tá claro? sim, Você tá acha que ótimo. com essas confluências você teria perdido alguma com esse planejamento desenhado? Não, seria bem Não, mais difícil perder. óbvio. Então é só executar. Mas vocês não aprenderam o gerenciamento? Não aprenderam o planejamento? Eu não sei por que agora vocês só querem abrir o gráfico e ficar olhando para a estratégia. Para a estratégia. Você vai olhar para a estratégia para executar seu gerenciamento e clicar. É sobre isso. Enquanto a gente foca a nossa energia em um lugar, esquece de focar onde tem que focar de verdade. E ótimo, como diz o ditado, tomara que eu perca agora que eu não estou com a banca milionária. Por quê? Porque aí eu vou poder ir corrigindo o meu planejamento e quando minha banca subir, aí acabou. Aí vai ficar como eu, tá? Anos sem nenhuma ré. Hoje eu tenho... Hoje eu tenho, sem quebrar uma banca, pouco mais de 4 anos, né? Bancas minhas reais, e ré, quando eu tomo, normalmente é em cima do meu soro, então eu nem considero ré, porque eu estou com a meta batida tem pouco mais de 2 anos, porque eu tenho um bom planejamento. Eu não entro para o gráfico aleatório. É tão automático em mim que eu deixo o gráfico aberto, quando ele acontece eu bato o olho, eu vejo e falo, ó, meu momento, já sei o número, já sei o que eu estou esperando, já sei os números que eu tenho que clicar, eu já sei tudo, mas isso aqui é o que faltou para vocês e para os que estão iniciando, tá? Para vocês não cometerem as mesmas falhas. Sabe fazer gerenciamento? Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. Vanusa, liga o microfone. Vanusa, Oi, professora. sabe fazer gerenciamento, Vanusa? Aprendeu lá no dia 15 de dezembro, até os dias de hoje? Sabe, não sabe? Pouquíssimo. Sabia o que era planejamento? Sim, pouco, Conhece as estratégias? pouco. Faltou juntar as ideias, né? Sim, sim. Tá vago, tá Não, separado. e eu fiz uma sobre o gerenciamento, eu fiz uma tabela que eu vou lhe mostrar também para ver se. Outra coisa muito importante, tá? Hum, Entenda, eu acabei de dizer para vocês que eu tenho gerenciamentos e planejamentos, eu fecho o meu caixa diário. Para mim é uma empresa. Todos os dias eu entro e falo, tal estratégia deu certo, dessa vez funcionou. Eu vou lá e escrevo embaixo do meu fechamento. Fiz tantas estratégias, bati a meta com uma só, usando tal coisa, funcionou certo em tal par de moeda. No final da semana, eu faço um resumão das minhas coisas. No final do mês, eu olho tudo de novo. Se eu tenho que mudar alguma coisa, eu mudo no ato do que aconteceu do meu planejamento e vou criando minha própria cartilha, minhas próprias regras dentro do mercado. Então, quando eu falo sobre isso, entenda de uma vez por todas. Pode até acontecer, ainda não aconteceu, mas pode acontecer, claro. Mas até hoje, nenhum aluno trouxe ou um tipo de análise em cima de uma estratégia que eu criei, ou um gerenciamento que teria sido diferente do que eu já pensei e eu analisei. Como eu disse, eu vivo isso 16 a 18 horas todos os dias da minha vida, quando eu não sonho ainda com isso, né? Todos os dias da minha vida. Eu tenho 35 mil alunos. Volta e meia eu estou recebendo de vocês, nos grupos dos alunos, fotos, imagens do gráfico, ideias, vários tipos de situações. Então, não tente modificar algo que a top 1 mundial está utilizando. Por quê? Porque se tivesse algo melhor, teria alguém na minha frente. Então, não modifiquem, só executem. Vai executando. E antes de modificar e levar isso a ferro e fogo, eu mudei, estou fazendo assim, traga para mim, professor, eu pensei nisso aqui, ó. O que você acha?
Se eu já tiver feito, eu vou dizer, ó, já fiz, e vou te explicar por que não funciona, como aconteceu, acho que com um aluno, não lembro se foi daqui ou se foi da Prata, que estava operando 3 galhos. Eu falei, não vale a pena, presta atenção, olha isso aqui, olha o tamanho da perda, olha quantas entradas você teria que fazer. Ou você faz galho ou você não faz galho. Ponto. Então, não mudem, tá? Cuidado, viu, Vanusa? Oi, professora. Cuidado, Sim. tá? Não altera. Não alterei, não. Eu só fiz só uma. Eu fiz o resumo e ia lhe mostrar, justamente para ver se eu poderia começar assim para entrar na tabela. Manda isso. para mim que eu avalio para você. Mas manda Manda em sim. áudio, se for escrever aqueles textão. Não, Pelo não, o amor de texto. Deus, que até hoje Não. eu não li aquele texto que você me mandou. Não, aquele texto foi depois que terminou tudo aquilo que aconteceu comigo, aí eu estava só explicando porque eu não assisti a aula, porque eu não estava com cabeça, só foi isso. Ok, Depois do acontecimento, viu? tá tudo bem. Thalita. Thalita Souza. Não está entre nós mais? Simone, Oi, sabe gerenciar, Simone? sei, Sabe planejar? sei, Sabe as operações, as estratégias? também, Sabe manusear o gráfico? também, Você baba? não, Então é só juntar tudo que você aprendeu, não é para fazer aleatório, entendeu? certo, Clareou a mente? muito. Muito. Jair, meu aluno mais antigo que está aqui, ontem você perdeu para a Poliana. A Poliana foi minha aluna em 2015. Ah, entendi. Ontem você perdeu. Ontem a Poliana entrou na live, foi minha primeira turma, 2015. Eu vi, tava o Adair, também tava todo mundo lá. Mas a Poliana é a mais antiga das que estava. Poliana e o Anderson Ornelas. Eu acho que quando você é o mais antigo, né? A Poliana é mais, que a Poliana é de 2015, tem 11 anos. O Ornelas tem, acho que 8. Poliana ainda é mais, é a primeira, né? Porque ela era de Brasília, eu comecei presencial, né? Vamos lá. Jair, sabe gerenciar? Sim, Ingrid. Sabe planejar? Também. Sabe as estratégias? Mas do jeito que a senhora fez aí, acho que ninguém nunca fez. Nunca fez, mas todo mundo sabe. Eu já falei isso, não é a primeira vez, né? Acho que foi a melhor. Já assisti várias horas da senhora. Acho que isso aí foi a melhor que já assisti até hoje. É bem simples pensar. Vamos lá. Para eu fazer um bolo, eu preciso lá do leite, da farinha de trigo, do ovo, da temperatura do forno certa, do forno, da forma e de untar a forma, não é isso? Isso E mesmo. o royal lá, né? O fermento. Se eu tenho todos esses ingredientes e eu não misturo eles, eu tenho bolo? Não, Não. eu tenho só os ingredientes, entende? Agora, se eu misturo tudo e boto lá no forno, eu tenho bolo? Tenho. Mas eu esqueci de untar a forma. Eu tenho um bolo feio, né? Ele, na hora de tirar da forma, vai dar uma quebrada. Vou ter que comer de colher. Eu não posso deixar de untar a forma, né? Se eu não botar o fermento, eu tenho bolo? Tenho. Um bolo chulado, mas tem um bolo, né? Aí sim, aquele que usou todos os ingredientes, usou a forma certa, o tempo de assar certo, os ingredientes na proporção certa, untou a forma, deixou esfriar bonitinho, botou a forma, tem o quê? O bolo perfeito. Então, o que que muda? É a forma que vocês vão utilizar esses ingredientes. Gerenciamento, planejamento, operação e toda o fechamento de caixa ao fim das operações que vocês têm que fazer, avaliando resultados, o que que eu fiz, o que que me aconteceu, inclusive, olha o que que eu faço no meu planejamento. Todos os dias eu anoto, operei euro, SD, quadrante, bati na meta só, tal horário. Operei Bitcoin, tal. No meio da semana, e o horário também. E aí, um dia, eu falei, cara, qual foi o dia que eu usei menos galhos? Porque hoje eu já não tomo ré. Vocês podem anotar qual foi o dia que eu tomei ré, qual foi o dia que eu não tomei, qual foi o par, qual a estratégia eu estava usando, qual horário era. Foi daí que eu entendi que eu não posso operar de manhã. Impressionantemente, as mesmas estratégias. Quando eu opero de manhã, eu sempre vou nos galhos a mais, porque eu só acordo depois das 10. Se eu inventar de operar
entre 8, 9, até 10 horas da manhã é batata. Eu vou usar um pouco mais de galho, porque eu sou noturna. Agora, quando eu opero à noite, é babado e gritaria. E eu só vou primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Por quê? Porque eu sou noturna, de manhã eu não acordei. Tem gente que vai operar 1, 2 da manhã, tá morto, não dá conta, tá dormindo no gráfico, né? Eu tô dormindo até as 10 da manhã eu ainda tô cochilando. Posso até estar em pé, porque tem compromisso, mas não acordei, entendeu? Já tô chegando na metade da garrafa de café para ver se o corpo entende que eu levantei. Mas eu não funciono, meu raciocínio é menor. Então, até isso eu consegui fazer dentro dos meus relatórios, que o meu melhor horário operacional é à noite, porque eu sou uma pessoa noturna. Se me mandar fazer alguma coisa de manhã, no máximo que vocês vão conseguir é eu fingir que estou dando atenção, mas não estou. Estou lá longe, viajando, estou do outro lado. Então, quando eu opero de noite, eu uso menos galho. Quando eu opero no período da manhã, eu uso mais galho, porque está ligado à minha atenção. Então, eu vou fechando o relatório. Quando eu opero quadrante, eu tenho melhores resultados. Quando eu opero, e assim eu vou fechando o resultado. E aí eu vou vendo o meu melhor operacional, minha melhor opção. Onde foi que eu fui mais assertiva? Qual foi a análise que eu tive melhor? Foi no quadrante? Foi na vela direita? Foi aonde? Cara, ó, quando eu opero quadrante, impressionantemente, eu uso menos galho. Quando eu opero encaixe perfeito, eu estou usando mais. Será por quê? Ou estou pegando delay. Ah, peguei delay essa semana 3 vezes, tá? Mas você pegou delay em que estratégia? Ah, eu peguei normalmente no... Vai, agora que eu olhei, estou pegando no encaixe perfeito. Por quê? Porque o encaixe perfeito, ele tem um tempo de você terminar ele. Então, ele pode dar um pulinho no último segundo final, e aí ele não forma o encaixe perfeito. Então, você espera até o último segundo. E aí, o que acontece? Normalmente, você pega delay, porque você fica esperando ver se ele vai formar mesmo o encaixe perfeito. Então, eu já tenho no meu relatório que encaixes perfeitos eu só opero para pegar na vantagem, porque aí eu vejo se ele terminou e depois disso eu tenho tempo para ele me dar tempo de entrar ou não. Olha para você ver como é fácil ir você avaliando. E eu só consegui ter essas observações quando eu olhei que quando eu operava encaixe perfeito, eu pegava muito delay. E aí eu colocava, peguei delay nessa operação. Só que estava lá em cima, encaixe perfeito, SD, 1 hora da manhã, peguei delay. Peguei delay. Quando eu fui olhar os meus delay, eu estava pegando nas 2 operações, encaixe perfeito e sanduíche. Porque você fica naquela, será que vai formar? Será que vai formar? Formou. Aí, quando você fala formou, é porque foi o final. Você já pega com 2 segundos de diferença. Então, você começa a pegar delay. Então, encaixe perfeito e sanduíche, eu só pego na vantagem. Depois que você pegou a primeira na vantagem, o que acontece? Você já tem consciência de que já formou. Então, os galhos você pode pegar normalmente, você não precisa esperar ela se formar. Isso eu adquiri operando, quando eu peguei vários delay. Fiz a observação, fechei minha conclusão, igual eu faço com vocês aqui. O que está faltando de conhecimento para eu poder trazer e impulsionar vocês? Eu entendi que o que estava faltando, e acertei na mosca, né? Não porque eu sou mãe de lá, mas porque eu faço o relatório semanal da mentoria de vocês. Aonde vocês estão errando? Eu entro aqui para perguntar para vocês, não é aleatório. Quando eu falo, qual estratégia você está usando? Ah, hoje eu decidi fazer isso. Por quê? Ah, porque eu achei melhor. Uai, que resposta é essa? Está faltando planejamento. Professor, eu fiz esse daqui porque é o seguinte, eu fico esperando acontecer a estratégia, quando ela se forma nos últimos segundos, eu me atraso no clique. Aí eu decidi pegar essa estratégia só com vantagem, porque aí eu corrijo esse erro de uma estratégia que é muito assertiva. Eu vou deixar de operar ela só porque eu não estou pegando o time, fico esperando até o finalzinho ali ela se formar, e aí eu me perco. Aí vou deixar de operar essa estratégia com esse nível de assertividade? Não. Então, pronto. Eu vou fazer o quê para não perder essa estratégia do meu ciclo de conhecimento? Vou usar ela na vantagem. Então, essa estratégia eu só pego na vantagem, porque eu fico com receio de entrar sem que ela tenha se formado. Isso acontece muito também na vela direita, né? A gente fica, e se ela retrair? E se ela retrair? E aí não é mais vela direita, que ela já deixou um pavio para baixo. E agora? Se ela deixar de novo, no finalzinho, aí a gente fica esperando. Então, o que você faz? Vantagem. Vantagem resolve tudo, ok? Isso é planejar. Pegar todos os conhecimentos, trazer o que você tem mais facilidade de visualizar e fazer deles o seu bolo para dar o clique. Daí sim vocês não vão ter mais problemas com
com delay, e entrar em operação de forma aleatória, clicar de forma sem saber o que está fazendo, sem ter uma base real sobre tudo isso. Então, quando eu digo para vocês que gerenciamento e planejamento é muito mais importante do que o clique no gráfico, é porque é. Então, lembre, o tempo de vocês maior tem que estar dentro dessas análises, não operando e clicando. Isso só mostra o quão amador vocês ainda são. Profissionais é profissional. O cara que, quando a gente prega um quadro em casa, a gente prega do jeito que dá, com um prego que tem enferrujado, dá aquela olhada, chama quem está do lado e fala, está centralizado? E isso é amador. Quando um profissional vai pregar teu quadro, ele pega a fita, ele mede o tamanho do quadro, o tamanho do espaço, da parede, qual prego, se é, se não é, se a parede é de gesso para botar a isso é profissional. E aí é onde separa o joio do trigo. Claro para todo mundo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, ficou claro. Maria Clara. Oi, Ingrid, você explicando agora, eu percebi que eu não sabia o que era planejamento. Eu não estava entendendo o que era. Não é só tu não, filha. Eu percebi que era quase todo mundo. Mas está lá na aula de planejamento. Mas eu não entendia, assim, como assim, eu ia fazer, porque, vamos dizer que eu estava de uma forma mais superficial. É só pegar isso, esperar aquilo cabeça, e né? pronto. Como se fosse na cabeça, entendeu? Eu não Ah, estava... hoje eu vou operar a mão única no quadrante aqui e pegar uma confluência. Não faz nem o diagnóstico de qual confluência. A confluência, o que acontecer aqui, eu clico. Tipo isso, entendeu? A mesma coisa como falavam para mim assim, estude o gráfico, eu ficava, meu Deus, o que é que eu tenho que estudar? Estudar é livro, eu não sabia nem o que estudar, entendeu? É sobre isso? Por isso que eu pergunto para vocês, às vezes, e eu fico brava, vocês vão entender por que eu fico brava, porque eu falo, alguém tem alguma dúvida? Tem certeza? Tem não. Vai surgindo, tá tudo bem. Entende? Não tem nenhuma dúvida? Não, tem não, não é possível. Aí eu ainda brinco, vale R$1 milhão essa dúvida, a pergunta, né? Porque vale mesmo, se vocês perguntarem, tirarem as dúvidas, professora, eu não sei o que é esse negócio de gerenciamento, não. Imagina se você tivesse feito isso, Maria Clara, lá em janeiro. Ó, professora, eu não entendi esse negócio de planejamento que você fica perguntando, não. Que diabo é isso aí? Explica aí para mim de novo. Ou pega a aula e vai olhar de novo para tentar entender. É sobre isso que eu falo com vocês, por isso que eu fico brava. Eu falo, tá vendo? Eles não sabem o que é, tá fazendo uma cagada atrás da outra. Ou às vezes eu falo assim, não, eles sabem, não tá fazendo de preguiça mesmo, entendeu? Porque tá querendo alimentar o mercado para os outros, os tubarão. Não tem jeito, gente, não tem como tirar nenhum desses ingredientes. Se tirar, pode até acontecer, dar certo ali um período, tirar um dinheiro, ficar positivo, mas não vai ser do jeito que a gente quer. Tem, igual eu falei, tirou o fermento, vai ter o bolo. Solado, mas vai, né? É muito melhor ter ele bonitinho, assado na temperatura certa. Se você pegar também o bolo, é uma xícara de leite, se você botar 1 litro de leite, ele pode deixar cozinhando, que ele não vai dar liga. É sobre isso. Entenderam agora o que está faltando para vocês? Graças ao meu planejamento que eu faço e os meus relatórios que eu faço mediante as aulas de vocês, porque as aulas de vocês não são só aqui. Eu reassisto elas, eu entro em contato com vocês, eu vou olhar as conversas, inclusive, horrendas as conversas, eu ri tanto que eu peguei as conversas do primeiro dia que eu falei com vocês das mentorias e fui olhando, né? Fui olhando e escrevendo. Aqui eu consigo falar passo a passo, inclusive a personalidade dos alunos mais antigos que eu tenho. E se eu falasse, eu falasse assim, pronto, a professora é macumbeira, além de ser, né, pessoa mesmo. Eu consigo entender porque eu consigo ver a personalidade de cada um. E é por isso que eu deixo que vocês tenham acesso a mim no individual, no particular, porque vocês estão tendo uma mentoria em grupo. E eu sei da necessidade de uma conversa, de clarear a mente, de trocar uma figurinha, uma informação, às vezes uma conversa ali de 20, 30 minutos, que nunca é, né, no telefone, é sempre 1 hora, é o suficiente para poder mudar a trajetória de vocês. Assim, começa a aula de hoje. Maria Clara, eu te cortei, se você quiser continuar a falar, fica à vontade. Não, tranquilo, era isso mesmo. Muito bem, ficou bem claro, Maria Clara? Ficou, agora tá ótimo.
E não era por preguiça, não, era porque não estava entendendo mesmo. E não perguntava. Não foi por falta de eu perguntar se tinha dúvida, né? Não. Eu vou mandar um gravador, uns áudios, vou fazer uns memes meus, vou mandar no grupo. Tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? É que Vou mandar achava que tinha entendido, né? Exatamente. Vamos lá. Antônio Medeiros é a primeira aula, né, Antônio? Consegue falar comigo? Os novatos têm medo de falar no microfone ainda, né? Porque não está o costume. Antônio Medeiros, consegue falar comigo? Não? Fernando Fernandes. Fernandes parece dupla sertaneja, Fernando. Quando eu te chamo assim, acho que eu estou chamando duas pessoas, não sei por quê. Fernando Fernandes também não, sem microfone. Iagno. Compreendeu, Iagno? Alguma dúvida? Ficou claro para você? Tá. Tô falando de Maria Clara aqui, você vai lá com a prova. Tá, não. Não, mas ficou claro aí. Boa parte do que você falou aí, tá realmente vai ser botado no papel. Mas essa questão de fazer o resumo do dia é interessante, muito interessante. É Você essencial. vai vendo as recorrências de erros de vocês e tentando manter aprimorar o padrão. Muito bem. Jaime é a primeira aula, né, Jaime? Seja bem-vindo. Vai tomar muita bronca ainda. Então, aprendeu o que é gerenciamento, Jaime? Colocar as operações em ordem. Jaime está entre nós? Boa, Jaime. Compreendeu a importância de um planejamento, Jaime? Sim, aos poucos aprendendo ainda. Mas entendeu o que tem que fazer mediante os ensinamentos que você vai ter aqui, de hoje em diante? Sim. Muito bem. Jair, ficou claro, Jair? Ficou sim, Ingrid. Imagina tudo isso, há uns 2 anos atrás. Poxa, eu até tirei um print aqui que a senhora fez aí, depois eu gerar um documento meu aqui, né? Muito bem, depois eu mando o resuminho lá no grupo para vocês terem uma ideia. Eu salvo aqui e envio, tá? Tá, tranquilo. Senhorita, Jaime, não é senhora. É Jair, senhorita. Senão eu me sinto velha e não mando nada para ninguém. Márcio Soares. Márcio Soares está entre nós. Oi, Ingrid, beleza? Compreendeu, Márcio? Não, compreendi sim, Ingrid, é claro. Eu estou começando a ser lucrativo agora pela disciplina. É disciplina, você tem que seguir, pô, não tem jeito, só disciplina mesmo. Eu segui o gerenciamento e, assim, eu me sabotava bastante. E a partir do momento que eu parei de me sabotar, é seguir estratégia. É que nem você falou. É fazer o planejamento, fazer a estratégia, o planejamento, falar, é isso que eu tenho que fazer, independente do que aconteça. E é o que dá certo. É isso aí. Tem mágica, né? Parabéns, é isso mesmo. Muito bem. Maria Clara já falou. Paula. Compreendeu, Paula? Paula não está entre nós. Simone. Oiê. Compreendeu, né, Simone? Sim, tudo certinho. Nem precisava desses 30 socos na boca do estômago, né? Não, né? Não. Mas é aquilo que a Maria Clara falou, né? A gente tem todo o conhecimento, mas a gente não junta, né? A gente não para analisar isso, é um erro gravíssimo, né? Um erro gravíssimo. Inclusive, dentro da mesa operatória, que é o que a gente vai desenvolver lá no grupo, cada pessoa vai ter uma função relacionada a isso, entende? Uhum. Isso vai ajudar a dividir os papéis, que é o que acontece, por exemplo, que eu falo sobre as mini-mesas, Maria Clara e o esposo que operam juntos, né? E isso Sim. ajuda muito se vocês subdividirem esse tipo de análise aí, é uma pessoa a mais para avaliar, para fazer, para se planejar e trocar figurinhas, né? Juntar esses papéis aí
esses bolos e fazer um bolo confeitado, né? Um entra com a isso. massa, o outro entra com recheio e pautora, É isso. ok? Thalita, precisava, Thalita, sofrer tanto? Pois é, né? A gente tava tirando o bolo antes da hora. Tava, né? Teve Uhum. gente que nem botou o bolo. Pois é. Juntar os conhecimentos e fazer um bom planejamento, tá? Para que tudo dê certo. Vanusa, ficou claro? Vanusa. O Wellington Ferreira, meu parente. Toda vez que eu chamar o Oi, Wellington, eu vou eu fiquei, pensar nisso. eu Ficou estava claro, indo, Vanusa? sim, sim, mas ó, como eu tinha falado antes, que algumas palavras tá me deixando eu não aprender direito, que é a compensação, a confluência, e tem uma outra palavra que não consigo para fazer análise do gráfico. Essas palavras, eles estão me deixando mal, para me poder entender o gráfico. É Troca as justamente, palavras, chama de amorzinho. é qualquer, quando fala compensação, a compensação de trandadã, eu ainda não entrou na minha cabeça, Então, usa o justamente que entrou. Se o, você tem ó, banana, faça bolo de banana. Não tenta fazer de chocolate, que não vai dar certo. Usa o que tudo você bem, entrou, quadrante, encaixe perfeito, usa as outras. Acho isso. que ela não entendeu o que que é O compensação, que Ingrid. que é? E É porque ela justamente faltou as aulas que teve. eu Faltou, não faltei. tem jeito. Quem faltou, faltou. Foi no Sim. mercado, não tinha O o ingrediente, chocolate, faz de banana mesmo. eu me lasquei, justamente. Faz de banana, mas tem no YouTube, tá? Lá nas aulas todas completas gravadas tem. Só ir lá Tudo estudar, bem. você acha também. A gente vai falar sobre elas de novo, tudo aqui. Só não Ah, falta de graças a novo. Deus. Cavalo branco, às vezes, passa uma vez só na frente da gente. Isso O mesmo. Wellington, Obrigada. Boa noite, o Ingrid. Wellington Boa noite a Ferreira, meu todos. parente. Isso, estamos falando aqui. Olha, essa aula de hoje, Botei você até no testamento, viu, Wellington? que maravilha. Tomara que Eu seja botei não, coisa Zé, boa, eu viu? estou sendo para morrer. Também me chamo Ferreira, então. Aí, ó, mais uma. Viu, Ingrid? Não. É aquilo que a Maria Clara falou, a gente, na verdade, acha que entendeu, né? Ou pode até entender, mas não sabe como utilizar, porque, na verdade, são muitas informações e a gente acaba tendo aquela overdose, como você mesmo já falou aí, de conhecimento, de tudo, e não sabe aplicar nada. Agora, quando você chegou e falou como separando cada ingrediente para depois você fazer o bolo, agora ficou mais fácil. Essa aula de hoje aqui, ela foi, se tivesse que dar uma nota para você hoje, seria 1000, Ó, pode dar, porque, eu aceito. pronto, então nota 1000. Gostei muito, consegui entender e vou me esforçar ao máximo agora para estar aplicando todas essas informações aqui antes de E fazer aí qualquer vocês vão lição. ver como o operacional para de ser sofrido e começa a ser gostoso. É bom, é Sim. delicioso você olhar e executar uma coisa que você planejou. É como você construir um barquinho e navegar nele, sabe? Como você fazer um avião, não a dobradura de papel, e na hora que você joga ele voa, sabe? É essa a Aham, sensação. Porque com eu tive filho certeza. menino, eu sofria muito para fazer avião, meus aviões não voavam. Até um dia que eu fiquei com ódio, e comecei a fazer altos aviões, aprendi a fazer até navio para brincar na água, filho, de dobradura. De tanta raiva que eu tinha dos meus aviões. Fazia, eles não voavam de jeito nenhum. O Miguel ficava bravo, chateado, e aí eu aprendi. E é sobre isso, quando eu fiz o primeiro avião, assim, que ele voou, ainda fez um movimento radical, nossa senhora, eu me encontrei na vida. Zerei o game. Então é sobre isso, é entrar no gráfico e zerar o gráfico, executar e falar, cara, era isso. Olha como é que eu estou ficando cada dia melhor. Entendeu? E aí o Isso aí. gráfico deixa de ser aquele extrator de dinheiro, ele passa a ser aquela execução de um plano, de uma vida, sabe? De algo que você criou, que você montou ali. E quando vocês montam isso e tragam figurinha, por isso que eu deixo os grupos abertos. Vocês podem se reunir dentro dos grupos, ó, fulano e fulano, você vamos fazer aí final de semana, vamos fazer tal coisa, você faz aí tal situação, vou fazer tal, anota aí os horários para a gente depois confluir junto, que aí vocês vão aumentando a gama de conhecimento. E isso, obviamente, mentorar vocês também, para mim, foi uma das melhores escolas,
Porque quando vocês me trazem uma dúvida, uma pergunta, alguma coisa que eu não sei, como mentor, eu sou obrigada a trazer no momento seguinte a resposta para vocês, né? No próximo encontro. Então, isso fez com que eu aprendesse muito, né? Trazendo as dúvidas, apresentando, às vezes, o aluno faz uma catalogação, me mostra uma coisa, eu falo, cara, eu não tinha visto essa catalogação, eu vou lá dar uma olhada. Então, ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E vocês podem se juntar, o grupo está aberto, é para isso. É para vocês conversarem, é para vocês interagirem, cutucar um outro, botar como meta subir para o grupo prata, para o ouro, para estar no Forex, para estar, entendeu? O grupo é para isso, é para a gente evoluir, ok? Ok, obrigado. Vamos para cima. O Wendel, Emanuel, o Wendel é novo também, né? Os novatos, aproveita aí, ó, a falha do pessoal, já pega como exemplo para poder evoluir. O Wendel, consegue falar comigo ou não? O Wilson. O Wilson. Boa noite. Ficou claro, Wilson? Ficou claro. Agora esse plano é muito importante para a gente seguir, né? Aí você vai, como nós somos novatos, você vai nos ajudar a criar ele, né? Eu vou ensinar todas as coisas que vocês têm que fazer para criar. Vou dar Exatamente. todos os ingredientes e demonstrar como faz. E aí a gente vai fazendo dia após dia nas aulas. Essas confluências, essas situações, os planejamentos e as execuções. Hoje é só para vocês entenderem mesmo a importância disso, do planejamento. Que aí a gente agora vai aprender o gerenciamento, as estratégias, rever, especialização de cada coisa, execução no gráfico, para vocês irem construindo, porque isso a gente não construi é ótimo, né? Estou igual a primeira dama. Isso a gente não constrói na primeira coisa. É uma construção, até hoje eu estou construindo o meu, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que eu vou entregar pronta. Todo dia eu faço o meu e no final do mês eu faço um fechamento. Perfeito. Vai evoluindo cada vez mais, tá? Beleza. Maria Clara. Ô, Ingrid, com essa aula de hoje, eu agora consegui entender até o que você quer da gente. Entendeu? Amém. Olha a vida evoluindo. É porque nem isso teve uma parte que eu fiquei bem confusa, que eu estava sem saber o que você queria que a gente fizesse, porque você Daí eu cobrava. ensinei vocês de forma separada. Cataloga, veja as confluências, anotem, faça os relatórios lá no Grupo Ouro. Obriguei vocês a me entregar o relatório na quarta, na sexta, para obrigar vocês a começar a se familiarizar com isso, porque vocês não estavam fazendo. Agora que eu você estou entendeu a minha começando a revolta, né? Mas agora que eu estou começando a entender até o que você quer e espera da gente, que a gente faça, que execute. Então, agora não tem mais choro e nem vela, hein? Tomar bronca agora é porque quer. Agora se não fizer, é porque Treino não é quer. treino, jogo é jogo. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, como eu sempre digo, eu não tive tempo ainda, eu estava fazendo meu planejamento, aí não deu para ir comprar a caixinha. Mas as demais já está comprada, pode colocar aí. E Agno? Na verdade, eu queria só perguntar sobre quadrante de maioria. E mentalmente. Maioria ou minoria? Não, é de maioria mesmo. E mentalmente eu tenho esses itens que você botou como em negrito, só que eu ainda tenho Maioria outro. do que você fala? A estratégia, que tem quadrante com minoria e quadrante de maioria, né? As três últimas Sim, aí delas. você vai entrar a favor da maioria, você está falando dessa forma. Isso. Sim. E a minha base é quadrante de minoria. Mas, como eu sempre estou com 5 paridades abertas, 5 ativos abertos, eu fico vendo quando há também 2, 3 ou até 4 LOIs de maioria. E aí, às vezes, eu entro também. Pode ser também. Porque se uma é assertiva 50%, é porque a outra é assertiva 50%, né?
É, É a mesma coisa, na verdade. Elas têm o mesmo padrão. Mas eu sugiro que você escolha uma para fazer a avaliação exata, tá? a Para minha fazer base é a minoria. perfeito. Aí, Sabe por quê? eventualmente, ocorre o quadrante de... Porque, às vezes, alguma coisinha na questão, por exemplo, a favor da maioria, a vela de eita, por exemplo, não vai ser uma confluência, entende? Sim, sim. Senão você fica burlando o sistema. Ah, aqui é a vela de eita, é isso aqui, então aqui vai dar, porque na outra estratégia funciona. E você não avaliou ainda da forma que deveria aquela. Então, escolhe uma base e faça. Pode até fazer a outra, mas não deixe de avaliar e analisar também, tá? Porque algumas confluências vão ser diferentes. Por exemplo, encaixe, sanduíche, por exemplo, não combina com a maioria, tá? Lembra disso. Mas é isso. Esse momento que eu entro com estratégia de quadrante diferente é apenas, quase que exclusivamente quando vejo ocorrência de 3, 4 lós. Excelente. Sem encaixe perfeito, né? Tem algumas que vai funcionar com umas e outras com não, tá? Só lembra disso. Pessoal, vou encerrar a gravação, tá? Para não ficar tão grande, porque a tia fala demais e essa aula